Nós nos damos conta, ao ler a Bíblia, você não a lê como se fosse um jornal, porque tem sido a sabedoria do Espírito Santo esconder muitas coisas aos olhos dos sábios e entendidos e revelar aos pequeninos que aprenderiam. Deus quer alguém que esteja com fome para que ele possa levá-lo a um lado, sentá-lo ali e dizer: aqui está, filho meu, é isso. O mundo não entende, mas você entenderá. Vem, vem, que seja assim. Então, toda a Escritura é dada por inspiração, logo deve ser interpretada por inspiração. E então, a Escritura deve comparar-se com a Escritura. E pensei, talvez, quem sabe hoje, ao percebermos isso pela graça de Deus e o ministério que Ele me designou para trazer às pessoas, como as pessoas se agarram às palavras e se apegam a elas. Sempre tento abordá-lo da forma mais reverente e altruísta que sei, porque e pelas Escrituras. E se não se compara com as Escrituras, então eu simplesmente deixo isso de lado. E assim, tem sido falado muitas vezes, tem sido projetado aqui há muitos anos. Eu me lembro, como um jovem ministro, que as pessoas não colocavam o pequeno adesivo da NRA em suas janelas. Diziam que era a marca da besta. Tem sido projetado muitas vezes que seria a hierarquia do Vaticano, o Papa de Roma. E muitas vezes diversos personagens que se levantaram, como Adolf Hitler, Mussolini e muitos deles, são referidos como a besta, e assim por diante. Assim sendo, como uma pessoa sem escolaridade, tento usar as Escrituras do Antigo Testamento como um tipo ou sombra do Novo Testamento. Deus sempre prefigura tudo antes de acontecer, em todas as eras, sem falhar uma única vez em todas as eras. Então eu pensei nesta manhã que seria um bom momento para voltar e tomar o assunto sobre a marca da besta em sua forma amadora, ou melhor, em sua forma primitiva, onde ela começou. E é verdade que deve haver uma certa pessoa, um homem, que estará envolvido nisso nos últimos dias, mas está prefigurado lá no princípio e também prefigurado em sua vida e prefigurado em cada era da igreja, e então chega a um lugar literal em um homem nos últimos dias. Bem, para entrar nisso, como eu disse, levaria semanas de ensinos bíblicos, mas como hoje temos um tempo curto e limitado, vamos tomá-lo em sua forma amadora, ou melhor, não é isso que quero dizer. Quero dizer em sua forma primitiva, em sua origem, e trazê-lo. O que a marca da besta era no princípio. Como alguém a recebe? Tenho certeza de que nenhum de nós a quer, porque aqueles que a carregam certamente nunca estarão na presença de Deus. E será nos últimos dias, quando será manifestada, e certamente devemos saber a razão, ou o que é. Agora, ontem à noite, no porão, enquanto eu estudava e examinava as Escrituras, pesquisando, como tenho feito, semanas após semanas, sobre este assunto. Pois bem, às vezes, ao falar a uma audiência mista como temos hoje, tanto de homens quanto de mulheres, às vezes, usando parábolas para se fazer entender, pode parecer que talvez eu diga algo que não seja apropriado entre um grupo misto de pessoas. Mas, se você estivesse sentado em um consultório médico, eles o fariam. Você iria ouvi-lo, não importa se você é um adolescente ou um rapaz, ou seja quem for. E estamos na casa de Deus, onde devemos ter mentes e corações limpos. E se não tivermos, nosso lugar é no altar. Isso é certo. Então, com essas palavras, eu não pretendo usá-las em nenhum momento, nada mesmo, para confundir as pessoas. Se o fizer, então eu preciso estar no altar. Mas é para trazer a verdade do Evangelho, para conhecê-la. Logo, se falha em dizer a verdade, Deus a requererá das mãos do pastor. Então,
Se o pastor fala para a congregação, então a congregação é quem responderá. Agora, todo o Velho Testamento, os tipos, as sombras, Cristo como a sombra do Cordeiro, Deus, no princípio, conhecendo todas as coisas, nada jamais foi predito ou posto nas Escrituras, senão o que Deus já havia falado antes da fundação do mundo. Todo o plano de Deus foi traçado. Você crê nisso? São João capítulo 1, por volta do versículo 7. Versículo 1 diz: No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, o que esta Bíblia é Deus, desde antes da fundação do mundo. A única razão por que está escrito aqui é que são profetas recebendo de Deus o prévio conhecimento de seu plano predestinado para as eras. Um advogado estuda os livros para encontrar todo o conhecimento que ele pode encontrar, para que possa passar aos seus clientes. É assim que os profetas são. Assim são os mestres. Eles estudam a palavra. Primeiro, o profeta vai a Deus e a palavra vem, e ele a escreve na Bíblia. E agora, esse era o plano pré-ordenado por Deus que o profeta viu. E ele a escreveu na palavra para que as pessoas que viriam fossem advertidas de situações e coisas que aconteceriam. Vem? Agora, por inspiração, essa palavra foi falada por Deus. Por inspiração, o profeta a trouxe. E por inspiração, temos que recebê-la. Não é algo material, não é uma coisa natural, não é a mente carnal. Ouçam, o homem em sua condição carnal nunca pode entendê-la de forma alguma. É impossível, pois as coisas espirituais para a mente carnal são loucura, diz a Escritura. E o contrário também. Assim sendo, devemos ter uma mente espiritual, e assim, ao abordar o assunto, vamos tomar algo do Velho Testamento para que até mesmo os bebês recém-nascidos, os filhos em Cristo, possam ser capazes de compreendê-lo, de entender, à medida que mostramos por parábolas como isso aconteceu. Como eu digo agora, recordem, todas as coisas do Velho Testamento foram uma sombra das coisas por vir. Hebreus 11, 1. Tendo a lei uma sombra dos bens futuros. Uma sombra, ou melhor, Hebreus 10, 1. A lei tendo uma sombra dos bens futuros. Portanto, eles ofereceram um cordeiro no Antigo Testamento como uma sombra de Deus oferecendo o Cordeiro de Deus. Todas as coisas sendo uma sombra. Então, se esta grande e importante predição aqui da Escritura, certamente Deus nos dará uma prefigura de como isso sucedeu. Bem, eu penso que é tão lindamente tipificado nas Escrituras e dado por inspiração. E poderíamos voltar a Êxodo e poderíamos voltar a Levítico do capítulo 21 e encontrar o ano do jubileu, e ir a Êxodo, creio, por volta do capítulo 6 e assim por diante, e tomar isso a muitos lugares. Mas agora, como somos salvos? Pela fé sois salvos, e isso pela graça. Nada que você possa fazer, nenhuma coisa que você possa fazer para ser salvo. Se você pudesse fazer, então a morte de Cristo seria em vão. Não é o que você come, o que você bebe, como você se veste, isso, aquilo ou aquilo outro. Mas, pela graça sois salvos, por meio da fé. Deus, por sua graça soberana, preordenou, falou sua palavra, sua vida à existência antes que o mundo fosse formado. E por sua mente infinita, soube o que você seria ao final. Assim, pois, a graça o constrangeu, o amor o constrangeu, para projetar graça soberana à terra, para fazer uma provisão para salvar você. Se ele viu que você desejou ser salvo, então Deus, através de seu amor, de seus grandes atributos, não permitiria
que ele fizesse nada mais. Se Deus é amor e vendo diante dele um grupo de pessoas que ia se perder, cabe ao amor tomar o lugar para fazer uma via de escape. Ele deve fazê-lo. Seria contra sua natureza não fazê-lo. Então, ele abriu um caminho. E então, à medida que ele abre o caminho, ele também coloca diversos marcos, avisos, luzes vermelhas e assim por diante, enquanto caminhamos pela vida. Bem, até mesmo a lei da terra estabelece sinais de parada, luz vermelha, luz verde, para ajudar a salvar a nossa vida mortal. E isso é apenas um sentimento da raça humana, uns pelos outros. Quanto mais o Deus do céu tem colocado um sinal de advertência, sinais, para que nos desviemos dessas coisas. E hoje estamos abordando o tema relativo a um dos sinais de vital importância. Grandes barreiras foram derrubadas. Assim, uma marca. A Bíblia fala que a marca da besta seria conhecida na mão ou na testa.